de volta, último episódio da série. Lembrando que essa série tem 3 episódios antes. Se você chegou aqui neste episódio, por favor, dá um pause, volta, porque nós estamos construindo uma jornada até aqui, tá? E vai valer muito a pena. Eu me chamo Melina, sou educadora em BLW, educadora parental. Tenho 3 filhos, os 3 filhos estudam no IEJE. E é com muito prazer que eu finalizo essa websérie a convite da escola para que repensemos a educação alimentar dos nossos filhos, repensemos a alimentação deles, como pais, como responsáveis que somos pelo futuro alimentar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então é o último episódio, eu tô bem empolgada, porque se você chegou até aqui, o que eu aprecio muito, se você acompanhou os outros capítulos, por assim dizer, eu sei que você já chegou até aqui com muito insight, com muita reflexão, e eu espero que durante esses dias vocês já tenham vivenciado uma transformação na sua casa. Eu tenho certeza que se você assistiu aos últimos episódios, você já está vivenciando essa transformação na sua casa, ok? E essa transformação é uma transformação que às vezes só faltava aqui com a gente, né? Principalmente nessa intensa convivência que a gente tá tendo agora com as crianças em função da pandemia. Porque a escola, o IEJE, já trazia isso para o seu lanche escolar, já fazia esse trabalho com as crianças. Nós tivemos a oportunidade de ter um encontro sobre a lancheira escolar, em que alguns desses conceitos já tinham começado a ser trabalhados. Então, é uma forma muito integrada e coerente da gente abordar esse tema nesse momento, tá? A escola, mesmo longe, mesmo sem receber as nossas crianças, está totalmente empenhada de manter essa construção de alimentação saudável com eles. Então, vamos lá que esse último episódio é pra gente fechar com as dicas que faltam para que esse período de repensar agora vá para a prática, tá certo? Então, no primeiro episódio, nós vimos que a alimentação saudável é mais do que comer um prato colorido. Depende de vários fatores ambientais, depende não só da variedade e da qualidade, né? Depois nós percebemos que uma alimentação saudável se desenvolve quando cada pessoa cumpre bem o seu papel. Então, nós temos como pais, como cuidadores, a função de provedores, a função de facilitadores, né? De quem oferece esse ambiente seguro, adequado, sem conflitos. A escola dá prolongamento a isso, lá naquele ambiente. Trata as questões de educação alimentar. Mas quem tem a função de comer, de desenvolver a autorregulação, são as crianças, são os adolescentes. Então, cada um tem o seu papel e isso está fundamentado na responsividade, tá? No último episódio, foi um episódio um pouquinho mais denso, porque nós trouxemos um pouquinho dos modelos parentais, que são as formas, normalmente, em que os pais e os filhos se relacionam, tá? Como que nós exercemos a nossa parentalidade. Temos, então, a forma autoritária, a forma permissiva, a forma negligente e ali o caminho do meio, a forma responsiva. E os impactos disso na relação que a criança pode ter com a alimentação. Alguns modelos têm impactos mais positivos do que outros. E a proposta do último episódio era de ampliar o nosso olhar para a nossa relação como um todo com as crianças, porque a forma como elas são cuidadas, criadas, como nós nos envolvemos e nos relacionamos com ela, gera efeito em todos os campos da sua vida, tá certo? E esse episódio ele é mais prático, mais leve, pra gente encerrar sentindo que tá indo tudo bem, que é possível, com algumas dicas práticas, ok? Bom, em primeiro lugar, por que falar de mãe para mãe? Porque o protagonismo da decisão sobre os nossos filhos é nosso.
certo? Cada profissional tem uma responsabilidade. Cada profissional apoia a nossa criação de uma forma, mas ninguém substitui a nossa decisão. Ninguém substitui a nossa ação. Então, como pais, nós precisamos estar minimamente educados e preparados sobre tudo que envolve os nossos filhos, sobre alimentação também, tá? Eu comentei num dos episódios que a OMS até fala sobre as pessoas que são agentes multiplicadores de educação alimentar. Pais e cuidadores são um deles. Então, nós precisamos entender um pouquinho de alimentação, sim. Houve um tempo que a alimentação, assim como a amamentação, por exemplo, era algo passado pela tradição, de pai para filho, de vô para neto, tá? Hoje a gente tem um vasto conhecimento estruturado, cada área tem o seu campo de atuação, mas isso não tira da gente o protagonismo. Isso não tira da gente a responsabilidade. E é uma responsabilidade que, em relação à alimentação, a gente compartilha com vários outros agentes. A gente compartilha com avós, a gente compartilha com babá, a gente compartilha com os professores, com a coordenação da escola. Todo mundo que cuida dos nossos filhos compartilha dessa obrigação. E nós temos a decisão, nós temos a responsabilidade, nós somos o protagonista daquilo que nós escolhemos para os nossos filhos. Então é muito importante a gente ter esse repertório. E é por isso que é uma mãe falando para outra mãe, porque nós precisamos nos apropriar disso, tá? No final das contas, quem vai comprar, preparar, oferecer, cuidar, somos nós. Então a gente precisa ter o maior repertório possível sobre isso, ok? Enfim, lembra sempre então que o protagonismo é seu. No final das contas, você decide aquilo que fez sentido, que você vai aplicar ou não no ambiente da sua casa. As outras pessoas que são responsáveis vão ouvir, aprender, decidir e aplicar aquilo que fizer sentido para elas, que for coerente para elas no ambiente delas. Esperamos todos com essa websérie que IEJE, escola e família trabalhem integrados, unidos, juntos, com o mesmo propósito de oferecer um ambiente saudável, estimulante, responsivo, que é um nome que vem acompanhando a gente durante essa websérie, né, para que as crianças tenham as maiores possibilidades possíveis de se alimentarem bem em todos os aspectos. Em casa, nesse período de pandemia, coisas práticas que nós podemos fazer, tá? Para desenvolver autonomia, para desenvolver a escolha, para desenvolver habilidades, para tentar ressignificar, quando for preciso, a relação das crianças com a alimentação, tá? As crianças não estão indo com a gente mais no mercado como poderiam fazer antes, mas a gente pode incluir as crianças na redação da lista, desde os pequenininhos. Eles gostam de participar, eles gostam de falar o que eles estão com vontade. E esteja humilde diante disso. Se você tem uma criança que às vezes já está mais acostumada com alimentos que não são muito nutritivos e tudo mais, muitas vezes é a primeira coisa que aquela criança vai pedir. E aí você para e pensa, por que não? Será que é só aquilo que vai vir na lista sua do mercado? Acho que não, tá? Então, vamos ouvir as crianças. A criança que é ouvida, ela se sente pertencida, ela sente que ela tem voz, ela sente que ela recebe a confiança do adulto, ok? Isso promove nela sentimentos positivos, atributos positivos, habilidades positivas para a vida. Então, vamos incluir ela na lista do mercado, tá? Incluir a criança na lista do mercado. Quando essa compra chegar em casa, você guardar, for decidir o cardápio da sua família, inclui ela na decisão do cardápio. Inclui ela na decisão do cardápio. Na medida do possível, inclui ela no preparo. O preparo, para mim, é a parte mais difícil de incluir, porque são 3 e eu fico sozinha. E tem dias, meus amigos, que o que dá tempo de fazer é macarronada. Mas, antes de iniciar a macarronada, eu incluo elas na decisão de qual vai ser o prato rápido que nós vamos fazer com o que a gente tem.
Então, incluir a criança no preparo é legal, mas às vezes não é possível. Então, faça dentro da tua possibilidade, mas de alguma forma inclua ela nesse processo. O processo do preparo começa na decisão, na escolha, tá? Tudo isso faz com que a criança sinta que ela tem autonomia, que ela tem voz. E ela começa a aprender mais sobre ela, sobre os próprios gostos, aumenta a curiosidade dela em experimentar, se o seu desafio é uma criança que está, por exemplo, com recusa ou seletiva, ok? Tente não valorizar os alimentos, não valorar com julgamentos. Por exemplo, esse alimento é bom, esse alimento é mau. Quando você pensar em fazer isso, tenta lembrar por que ele está na tua casa. Se você considera que aquele alimento não é adequado para o seu filho, tenta pensar por que ele está na tua casa. Uma vez que ele esteja em casa, tenha sido acessível para o teu filho viu, teu filho quer. Tenta não julgar um alimento como bom ou mal. Um alimento não é certo ou errado, bem ou mal em si mesmo. Tá? Ele não traz isso nele. Se o comportamento alimentar da sua família é variado, é o mais natural possível, é preparado em casa, qual é a razão para que a criança não possa ter acesso a alguma outra coisa? E falar em não valorizar não é nem só em valorizar como um alimento ruim, por exemplo, aquilo que a gente não quer que ela consuma. Mas também não enaltecer um alimento. Muitas vezes a gente fala assim, come o arroz, feijão para ganhar a sobremesa. Às vezes a gente começa a criar uma hierarquia na cabeça da criança de que um alimento vale mais do que o outro. E tem tantos adultos aí hoje lidando com dificuldades alimentares associadas a isso. A pessoa que às vezes vai pro tudo ou nada, né? Faz restrição e daí de repente quando tem a chance de provar aquilo que ela estava com muita vontade, ela vai para compulsão. Então assim, a gente tem a chance de diminuir as chances disso acontecer com as crianças. Muitas vezes pelo simples fato de não julgar um alimento como bom ou mal, como melhor ou pior do que o outro. Eu vi uma nutricionista uma vez que ela propõe o seguinte para uma criança que está seletiva e que, por exemplo, quer muito doce. Ao invés de falar para ela, come o prato inteiro de comida e depois você vai dar o pacote de bolacha que ela queria, você faz o prato de comida normal da criança e coloca 2 bolachas ali junto. A restrição tende a gerar uma maior vontade no indivíduo. Se ela viu que está ali, que está acessível, ela tem certeza que ela vai ter aquilo depois, muitas vezes para ela vai ser suficiente, tá? Porque você não gera nela uma angústia, uma ansiedade. Então são passos simples, incluir na lista do mercado, incluir na decisão do que vai ser feito, não julgar um alimento como bom, como ruim, como melhor ou como pior. Respeitar a quantidade de comida que a criança aceita. Tem um pediatra que eu gosto muito, que chama Carlos Gonzalez, que fala sobre alimentação infantil. E quando ele se vê diante de uma reclamação da família que a criança não come, uma criança saudável que está se desenvolvendo bem, né, gente? Não estamos falando de criança doente. Ele faz a seguinte proposta: coloca menos no prato da criança do que o que você queria ver ela comendo, ou do que ela está habituada a comer. Coloca menos. Se a criança come 1 colher de sopa, coloca meia. Você vai ver o efeito da pequena meta, da pequena coisa, da pequena conclusão se somar na criança. E o quanto isso é poderoso. Ela vê que ela atendeu aquilo, que ela concluiu, mas porque era o que ela conseguia. E assim você consegue medir, na verdade, a quantidade que a criança consegue comer de verdade, tá? Principalmente para criança pequena. Então é uma dica simples que tem um efeito muito positivo quando a gente está diante de uma dificuldade dessa natureza. Tentar não associar comer a corpo. Nós temos hoje uma dificuldade imensa entre os adultos de aceitação da sua própria imagem corporal. E muito disso
começa na infância. Tem diversos artigos disponíveis que falam sobre os distúrbios de imagem de meninas muito novas. Então a gente tem um padrão de beleza bem ligado à magreza, né? E quanto meninas novinhas, 6, 7 anos, que já se valoram como magras ou não e associam a sua aceitação em relação ao próprio corpo. Então, evitar fazer esse tipo de associação com a comida também preserva a saúde emocional das nossas crianças. Então, são pequenos passos práticos, mas que alguns podem ser bem desafiadores porque estão arraigados na gente, mas são fundamentais para a gente ajudar as crianças a estabelecer uma relação saudável e duradoura com a alimentação e consigo mesmo. E a gente traz como proposta, nesse momento de pandemia, porque nós estamos em intensa convivência com as crianças e com os adolescentes. Talvez eles não tenham outra oportunidade na história de estar tanto tempo conosco. Não que o motivo que nos tenha trazido até aqui seja algo para a gente se orgulhar, para a gente agradecer, como se fosse algo extremamente legal. Não é isso. Não é isso. Mas nós estamos vivendo esse fato. Convivemos mais tempo com as nossas crianças. Todos os momentos de alimentação estão conosco. Talvez desafios novos estejam surgindo agora. Talvez a gente esteja reparando desafios que já existiam agora. A gente não tem uma rede de apoio e outras pessoas com quem a gente possa diluir essa situação. Então é um momento em que a gente pode olhar para dentro da gente mesmo e olhar para as nossas crianças de uma forma diferente e repensar como que está sendo essa situação de alimentação deles. O que a gente pode fazer para repensar e praticar uma educação alimentar melhor e mais saudável. Agradeço a IEJA pela possibilidade de falar com vocês, de partilhar. São muitos insights, muitas reflexões, muitas de cunho pessoal. As referências vocês têm recebido junto com os vídeos e poderão ampliar ainda mais para quem tiver interesse, ok? Obrigada, IEJA, obrigada, coordenação, principalmente pela Aitana e a Margarete, mas também a Kyoko e a Eliana pelo convite. E obrigada a vocês que chegaram até aqui. Foi um prazer e foi uma honra. Um abraço.